Montar uma equipe ou trabalhar com freelancers é uma das primeiras grandes decisões de quem quer crescer no audiovisual. Muita gente me pergunta, né? Egon, está na hora de contratar um time fixo? Ou será que eu posso continuar terceirizando tudo com freelancers? Se você tem essa dúvida, relaxa. Eu já estive no seu lugar, já acertei, já errei, já perdi tempo, já ganhei tempo. E hoje eu sei como isso funciona muito bem e eu vou te mandar a real do que você tem que fazer em relação ao seu time. Hoje eu vou compartilhar 3 coisas contigo. Os riscos de depender só de freelancer, quando e como ter uma equipe fixa, quando saber se é a hora de investir nisso e como tudo isso funciona. Vou te apresentar um modelo que vai ser a solução para muita gente, um modelo híbrido. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como eu estruturei isso aqui na minha produtora, na Sandy Filmes, e como você pode fazer na sua produtora também. Primeira coisa, familiar, os riscos de depender só de freelancer. O que isso pode acarretar para o seu negócio? Os freelancers são parceiros estratégicos da produtora, fazem muito parte do nosso modelo de negócio. A gente tem que ter na nossa produtora uma excelente possibilidade, né? Um excelente banco de talentos de freelancers que a gente possa contar a qualquer momento para qualquer projeto que a gente tenha para constituir a equipe e entregar. A gente tem muitos freelancers aqui na Sandy com os quais a gente conta para somar com a gente nos projetos. A gente tem excelentes relações com excelentes freelancers, excelentes profissionais. Essas pessoas são parceiras estratégicas da Sandy. Alguns deles a gente considera nossos freelas fixos, né? Tamanha proximidade, tamanha frequência com a qual a gente fica junto ao longo do ano em vários projetos. Tá? Ou seja, são muito importantes e fazem muito parte do que é o modelo de negócio produtora, você ter bons freelas por perto, freelas de edição, de captação, de drone, de áudio, de assistência, de todas as funções que existem para você compor a sua produção. Tá? Isso é inquestionável. O meu ponto é, isso não substitui a força que tem a cultura, o entrosamento, o engajamento do seu time da casa, do que um time fixo é capaz de alcançar e capaz de proporcionar. É diferente. O freelancer, ele atua com outras produtoras, ele atua com clientes finais, ele não está na sua rotina, ele não está no seu dia a dia, ele não está na sua cultura. E se ele não está no seu dia a dia, se ele não está na sua rotina, ele não está na sua cultura, ele não representa o que tem de mais fiel da sua cultura como diferencial perante os seus projetos e os seus clientes, principalmente. Cliente bom, projeto bom, os maiores clientes que dão mais valor a isso, porque também cuidam disso dentro de casa, eles percebem cultura, eles interpretam cultura, eles decifram cultura, eles conhecem cultura, eles veem cultura. E se você não tem uma cultura, você transparece isso. E a cultura ela só pode ser formada quando se tem um time. Se você tem um time formado por freelancers, você não consegue ter uma cultura. Você não consegue ter um conjunto de regras, de rituais, de hábitos, um ambiente, uma sinergia que seja comum a todos. É improvável que isso aconteça. É improvável que você construa cultura, que é um pilar tão fundamental em negócio. É improvável que você construa cultura, que é o conjunto de crenças, valores, comportamentos, hábitos daquelas pessoas que estão naquele ambiente com pessoas que não convivem naquele ambiente. Logo, se você não tem um time fixo, você perde um dos maiores diferenciais de um negócio, que é a sua cultura. O maior diferencial da Sandy é a nossa cultura, é a nossa forma de fazer. É o como a gente faz de maneira única, internamente, que transparece para fora e reflete nos nossos projetos, reflete nos nossos clientes. E eu comecei a observar cada vez mais isso e ver a força disso quando eu comecei a ouvir ainda mais o feedback dos meus clientes e eles deixando claro para mim que um dos grandes diferenciais, o que eles mais se identificam, o que eles mais querem, o que eles mais fazem questão, para além do resultado final vídeo, é do nosso time. É das pessoas que estão ali, é da sinergia, é da leveza, é da energia, é do ambiente que a gente proporciona. E por que a gente chega nesse nível, nesse tom
Por que a gente consegue alcançar isso? Porque a gente tem uma cultura trabalhada diariamente na nossa rotina, um conjunto de crenças, de valores, de rituais, de agenda, de momentos, de ensinamentos, um ambiente que a gente constrói, uma sinergia, uma energia, um entrosamento que faz toda a diferença nos nossos trabalhos, faz toda a diferença quando a gente está em contato com o nosso cliente. Além da efetividade, da produtividade, da eficiência que a gente alcança por estar junto no dia a dia, cumprindo processos de maneira muito sólida. Então, família, nada substitui o teu time fixo. Os freelancers não podem substituir idealmente o seu time fixo. Você tem que ter o time da casa, a tua produtora, o teu time e bons freelancers para complementarem determinadas produções. Os riscos de ter um freelancer é você não ter cultura. Se você não tem cultura, você não tem alma. Se você não tem alma, você não tem diferencial. Você deixa de somar pontos nesse jogo fundamentais, principalmente se você almeja alcançar clientes de maior porte, que são clientes que consideram isso, levam isso em consideração, leem isso, conhecem isso e fazem questão de pagar por diferenciais como esse. Além de você estar mais exposto ao risco de trazer freelancers para compor as suas equipes que não representem, que faltem com ética, que podem faltar com postura, que podem faltar com profissionalismo no set, numa relação com o cliente. Acontece. É uma minoria? É uma minoria. A maioria dos freelancers são bons profissionais, educados, respeitosos, que cumprem com a sua ética de trabalho. São extremamente profissionais? Sim, a maioria. Mas existe uma fração do mercado, uma fatia do mercado que, infelizmente, é mal educada, falta com compromisso, falta com hombridade, falta com responsabilidade, falta com profissionalismo, chega no set e se comporta de forma inadequada, trata o seu cliente de maneira inadequada, tem comportamentos, posturas inadequadas no ambiente de trabalho, tem falas, tem discursos e tem gestos inadequados no ambiente de trabalho, vestindo a camisa da sua produtora, tenta atravessar a produtora e pegar o cliente diretamente, mesmo tendo conhecido esse cliente através da sua produtora. Existem maus profissionais, existe esse profissional amador e antiético. E se você só trabalha com freelancer, você está mais exposto a esse risco. Se você trabalha com o seu time da casa muito mais vezes, você está menos exposto a esse risco. Se você trabalha com times híbridos, onde você coloca pessoas da casa e complementa com alguns freelancers, você está minimizando esse risco, porque o time da casa dita aquele ambiente, aquele cenário, a forma como as coisas acontecem ali, e o freelancer se adapta. Se você monta um time só de freela e você não pode ir nessa produção, por exemplo, você é dono do negócio, se você não for nessa produção, por exemplo, e aí? Os freelas vão ditar o ambiente daquele set. E se esse ambiente, se ali dentro tiver um que tem comportamento inadequado? Como é que você controla isso? Família, se você roda com freela, você está só com freela você está mais exposto. Reforço. A maioria é do bem, é profissional, é safo, é desenrolado, é agilizado, é ético, é responsa, mas existe uma minoria que você precisa tomar conta e você precisa ter cuidado para não afetar o seu negócio. Existe uma fração de maus profissionais que você precisa tomar cuidado, que eles podem afetar o seu negócio. Se você só roda com freela, você está mais exposto a isso. Outro risco, família, falta de padronização. Se você tem um time da casa, é muito mais fácil você ter uma forma de fazer, a forma da produtora de fazer aquilo. É muito mais fácil você garantir uma linguagem, uma entrega. É muito mais fácil você cumprir aqueles processos, porque são pessoas que estão acostumadas àquilo, foram treinadas para aquilo, para aquele padrão, para aquela forma de fazer. Elas já entendem como aquilo tudo funciona, elas já estão em comunhão, em sinergia, elas já estão entrosadas. O freela ele é uma peça de fora que você conecta, ele é uma peça de fora que você pluga aqui. Principalmente se você está trabalhando com uma pessoa para uma primeira, para uma segunda vez, você tem um tempo de alinhamento, você tem um tempo desse aculturamento, entre aspas,
até que essa pessoa se adapte. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com freela fixo, cara que já trabalhou com a gente 500 mil vezes, que aí, beleza, você minimiza muito esse risco. Mas se você está exposto a freelas o tempo inteiro, só compõe suas produções com freela, cara, você está exposto a essa falta de padrão, você está exposto a essa variedade que ela pode ser muito arriscada para garantir uma eficiência, uma entrega para o seu cliente na última ponta. Se o projeto está dentro de casa, dentro da produtora, você tem muito mais controle, muito mais autonomia sobre esse projeto, naturalmente você alcança uma eficiência muito maior, garante satisfação na última ponta, garante entrega. Mais um risco de depender só de freelancer. Você tem um trabalho, você tem uma produção para fazer e os freelancers não terem data, não terem disponibilidade. Isso não acontece com o seu time. Com o seu time, você tem a data do seu time, você tem a disponibilidade do seu time está ali exclusivo para isso, né? Os freelancers, não necessariamente você vai ter a data, e você não consegue a data daquele freelancer específico que você gosta daquela entrega e depende daquela entrega, e aí você não consegue suprir, substituir, porque você não tem seu próprio time treinado, capacitado, que consegue chegar naquela linguagem, naquela estética, naquele material fim esperado. Cara, você fica muito fragilizado se você roda só com freelancer. É um risco. É um modelo? É um modelo. Funciona? A um certo nível funciona. Mas se você quer crescer e construir um negócio sólido no audiovisual, mais sólido, mais robusto, mais estruturado, construir um sistema que funcione sem você daqui a alguns anos, esse não é o melhor caminho. Tá? Esse é um caminho que resolve o curto prazo, resolve até um certo nível do jogo, resolve mesmo você estando a todos esses riscos, mas definitivamente, na minha visão de business, não é o melhor caminho se você quer construir patrimônio, construir um ativo, construir um sistema que funcione sem você. Só freelancer, você fica muito exposto a todos esses riscos que eu citei aqui. Tá, beleza, Egon, mas dito isso, quando faz sentido investir em equipe fixa e como saber se é a hora? Dito tudo isso, né? Entendi. Beleza, já estou convencido de que eu tenho que construir o meu time. Quando saber que é hora de construir o meu time fixo? Primeiro é isso, família, é essa conscientização. Beleza, entendi que quero ter um negócio, quero que ele seja mais estruturado, mais sólido, quero que futuramente seja um sistema, preciso contratar pessoas, preciso treinar pessoas e começar a construir isso. Quando saber que é a hora? Família, 2 principais pontos que você tem que observar aí. Primeiro, você como dono do negócio, como líder dessa produtora, está muito sobrecarregado em alguma frente? O que está te sobrecarregando mais? Poxa, Egon, a edição está me sobrecarregando muito. Normalmente é por aí que começa. A edição está te sobrecarregando muito? Tá. Quantas horas você passa editando? Quantas horas você está deixando de cuidar de outras áreas do negócio porque você está editando todos os projetos que você vendeu? Ou porque você está filmando todos os projetos que você vendeu. Mas vamos lá, vamos no exemplo da edição. Entendeu que a sobrecarga está aí, entendeu que isso, se conscientizou que isso está te fazendo deixar de crescer, porque você não consegue estar nas vendas, você não consegue estar no atendimento ao cliente, você não consegue estar no relacionamento, você não consegue estar na estratégia, você não consegue estar na gestão, no administrativo, no marketing, porque você está editando a maior parte dessa janela de tempo. Essa é a hora de você contratar um editor. Essa é a hora de você ter um editor no seu time fixo. Poxa, Egon, mas eu posso contratar um freelancer para começar, para não me comprometer com o salário agora? Pode. Aí entra o outro fator que você tem que cruzar nessa variável. Entendeu que você precisa de um editor? Entendeu? Quer começar com freelancer, pelo menos, delegando bastante essa função? Tudo bem, começa para você testar isso. Mas é o seguinte, já pare para fazer essa conta. Quanto está te custando o freelancer por mês? Você chama o cara 4 vezes no mês, 5 vezes no mês, 6 vezes no mês, 10 vezes no mês. E aí? Quanto você já pagou para ele? Será que isso já não era proporcional ao salário de um editor para você ter na casa? Ou será que isso já não era proporcional a uma proposta para você fazer para esse próprio freelancer, para ele vir para casa e se tornar exclusivo do seu time fixo, se adequar àquela cultura e àquele padrão, você aculturar, entrosar, alcançar a maior produtividade, a maior eficiência, parar de ser refém de tudo aquilo que a gente falou no tópico anterior? É isso que você tem que levar em consideração, família, para decidir, para saber quando contratar. O que está te sobrecarregando, onde está o gargalo da sua produtora, onde você precisa de uma peça e quanto você gasta com essa peça contratando ela de forma freelancer,
podendo fazer uma proposta para estar dentro ou podendo utilizar essa mesma verba para trazer um outro profissional, contratar um profissional para o seu time fixo. E veja bem, não é porque é fixo, pega essa visão comigo, não é porque é fixo, alguém fixo no seu time que você necessariamente precisa remunerar essa pessoa com 100% da remuneração dela sendo composta por um salário fixo. Você pode ter um salário fixo base, mais os cachês, mais o variável. Inclusive, é assim que eu faço na minha produtora. Fixo mais variável. Um salário fixo base mais os variáveis que são os cachês por produtividade. Quanto mais essa pessoa produz, quanto mais eficiente ela é, quanto mais desafios ela encara, quanto mais projetos eu tenho na casa, quanto melhor foi o mês da produtora, melhor para as duas partes. Ela vai garantir uma demanda maior, uma remuneração maior, um salário maior e a produtora proporcionalmente vai poder arcar com isso. O risco é muito baixo, né? A produtora vai poder arcar com isso porque teve bastante projeto, aquela pessoa trabalhou bastante e isso se torna proporcional. Essa é a maneira mais inteligente de você trazer bons profissionais, remunerar de maneira meritocrática, de maneira que mensure performance e que reconheça performance. Essa é a forma que a gente faz aqui na produtora hoje e que eu te recomendo analisar e pensar sobre, entender se faz sentido para o seu caso. Na minha visão, faz todo sentido. E esse é um exemplo, né? A edição ela é um exemplo. Esse gargalo ele pode estar primeiro você costuma, vamos lá, numa ordem lógica, primeiro você resolve a edição, depois você resolve filmagem. Você, empresário, dono dessa produtora que começou filmando, começou editando, o que você tem que fazer idealmente, na minha visão, o que eu fiz? Você começa a filmar e editar só projetos específicos, os melhores, os maiores da casa. Os projetos da rotina, do dia a dia, você já vai treinando, capacitando esse time, colocando esses profissionais para atuarem. Profissionais esses, parênteses importantíssimo, profissionais esses que você pode contratar alguém já mais pronto ou você pode trazer alguém mais cru, um diamante bruto, e você vai lapidar, vai capacitar, vai treinar esse profissional dentro de casa. Eu construí a Sandy nas costas dessa estratégia. Até muito pouco tempo atrás, 100% dos profissionais que vieram para a Sandy eram talentos brutos, eram profissionais mais júniores que eu trazia para dentro de casa, lapidava, treinava até que ele se desenvolvesse. Se você escolheu ser líder, você escolheu ser um mentor, treinador. Essa é a sua função. Se você escolheu ter uma produtora, é saber que a sua produtora é uma escola, é um centro de treinamento. Não necessariamente da porta para fora, mas da porta para dentro, com certeza. O seu time tem que ser treinado e capacitado dentro de casa. Você pode contratar um profissional júnior que cabe no seu bolso agora, com certeza cabe. Traz esse profissional, treina esse profissional até que ele faça essa edição, essa captação ou qualquer outra função que se necessita nessas produções melhor do que você fazia. Voltando à ordem. Então a gente está falando de uma edição, em primeira instância, depois você coloca alguém para captação. Aí você, dono de produtora, passa a atuar só nos principais projetos, mas o teu editor fixo e o teu filmmaker fixo, eles já resolvem os demais, os do dia a dia. Depois você vai sentir uma necessidade de ter alguém no atendimento da sua produtora, o atendimento do dia a dia, envio pelo WhatsApp do cliente dos vídeos, solicitação de ajuste, organização disso tudo. Você fica numa parte mais estratégica. Olha como você, dono, líder, sócio, vai se tornando alguém mais estratégico. Bom, você só atua nos principais projetos, você vende, você só edita os principais projetos, mas você já tem um time que toca isso. Você já está mais estratégico e menos operacional. Você colocou alguém no atendimento do dia a dia e você faz esse atendimento do cliente só num âmbito mais comercial, para falar de novos negócios, para falar de melhorias, para falar de próximos projetos. Você bota o projeto para dentro de casa. Botou para dentro de casa, o seu time opera. Ou seja, você começa gradativamente a cuidar desse crescimento dos novos projetos, dos novos clientes, das melhorias com esses clientes, do tratamento com esses clientes, pensando no lado mais business, e o seu time cuida desse funcionamento do dia a dia e você vai se tornando mais estratégico e o seu time cuidando desse funcionamento. Você cuida do crescimento, seu time cuida do funcionamento. Até aí você já fez o financeiro por muito tempo, por exemplo. Aí daqui a pouco você já coloca alguém no seu financeiro, vai lá, coloca um BPO financeiro. Inclusive, fica aqui a dica, a recomendação do meu BPO financeiro, que faz o BPO da Sandy Filmes, que liberou um tempo gigantesco na minha agenda e foi a melhor coisa que eu fiz para o meu negócio. Coloca o QR Code aí na tela, entre em contato com a staff. Se você tem uma produtora, você pode ter um time terceirizado
de financeiro, custando menos do que um profissional de financeiro dentro de casa. Você contrata um BPO financeiro, contas a pagar e receber, análises, todas as análises do seu negócio, relatórios gerenciais, emissão de nota fiscal, tudo isso que toma tempo do empresário, do empreendedor, você pode ter alguém fazendo por um custo menor do que ter um financeiro contratado dentro de casa. Foi a melhor coisa que eu fiz para o meu negócio, eu recomendo demais para empresários, empreendedores, donos de produtora. Se você já tem uma produtora com faturamento já expressivo, com alguns colaboradores na casa, você está no momento certo de consultar a Staffing e ter no seu negócio o mesmo BPO financeiro, a mesma inteligência financeira que eu tenho aqui na minha produtora. E por aí vai, família. E por aí vai. Cada uma das funções que você vai colocando, gestão de projetos, produção executiva, outros filmmakers, outros editores, assistentes, gerenciador, um GMA para gerenciar os arquivos da casa. Você pode ir evoluindo para outras frentes e suprindo as demais demandas que o negócio vai ter. Mas tudo isso começa lá, quando você delega a edição, quando você delega a captação e você vai construindo o seu time fixo. Essa é a ordem natural das coisas. E eu acabei me antecipando na explicação dos 2 pontos anteriores e te expliquei o que é o modelo híbrido que eu atuo hoje na Sandy e que é a solução para muita gente, né? Mas para tangibilizar aqui, que modelo híbrido é esse, Egon? Você tem um time fixo, o seu time do dia a dia, treinado por você, aculturado, produtivo, eficiente, né? Que roda sobre aquele padrão de excelência da sua produtora, e você tem bons freelas, idealmente freelas que você constrói uma relação legal, estreita relação, né? Constrói uma parceria para que seja de longo prazo. Você tem bons freelas fixos com os quais você complementa essas produções. Então, o que eu faço hoje se eu tenho um carnaval, se eu tenho um Rock in Rio que eu vou atender 8 marcas, como foi o caso nosso no ano anterior? Cara, eu coloco os cabeças de chave, eu coloco o meu time liderando essas produções, 2, 3 do meu time em cada produção, pelo menos, e venho complementando com freelancers. O que eu faço? Se eu vou rodar uma turnê nacional, exemplo da Tardezinha, eu envio para todos esses estados 4, 5 pessoas do meu time fixo e complemento com mais 3, 4 profissionais locais. Então eu garanto aquela entrega com algumas peças-chave, vai direção, vai produção, vai meu câmera A, B, C. Os principais peças vão daqui e chegando lá eu complemento com algumas pessoas. Ou seja, é um modelo híbrido. No dia a dia da Sandy, para os projetos de rotina ou para os projetos maiores, é sempre o time da casa mais excelentes freelas, bons freelas, parceria de longo prazo idealmente. Óbvio, sempre vai ter algum iniciando uma relação, sendo testado pela primeira vez, que esteja num começo com a gente, mas a gente avalia muito bem, eu converso com esses profissionais, eu faço questão de conhecê-los, conversar, ver portfólio, trocar uma ideia, entender se dá sinergia, né? Não é só sobre a técnica, sobre o trabalho, sobre o cara entrega um take bom ou não, um vídeo bom ou não. Eu quero gente que está em sinergia com a gente, que está em sintonia. Sacou? Eu quero trabalhar com a galera que eu me identifico e que elas se identifiquem com a nossa cultura, com a nossa filosofia de trabalho. Se não se identificar, tudo bem. Vai cada um para o seu lado, cada um tem que trabalhar com quem se identifica. Essa é a minha visão, sacou? Eu não contrato só pela técnica, para o cara resolver tecnicamente aquilo. Eu quero gente legal no nosso set, gente que a gente se identifica de alguma forma, gente que valoriza estar ali, pessoas que entendem o valor que aquele trabalho tem. É isso que eu quero sempre poder proporcionar, porque é isso que instantaneamente gera um resultado melhor para o meu cliente. Assim, tudo isso transcende, né? Tudo isso transparece, tudo isso conecta, tudo isso comunica, tudo isso reflete para o meu cliente, tudo isso reflete no resultado final. São essas as pessoas que a gente escolhe para trabalhar na Sandy. Esse é o modelo híbrido que eu acredito, onde você tem o seu time fixo da casa, insubstituível, e você tem bons profissionais com os quais você conta para complementar essas produções. Esse seu time fixo da casa, você pode remunerar eles com salário fixo mais variável, performance, produtividade, eficiência. Isso te ajuda a ter os melhores. A sua produtora tem que ser um centro de treinamento, uma escola da porta para dentro. E você, líder, tem que ser o mentor, treinador. Família, com esses parâmetros, com esses requisitos, com essas boas práticas, com essas convenções, com esse método, com essa forma de fazer, você consegue construir um time forte, construir uma cultura forte, colocar sua produtora no mercado com muito mais força do que você colocaria se você não seguisse esses padrões. Se você tem o interesse de saber no detalhe como tudo isso funciona, como essa metodologia é aplicada no dia a dia, com todas as ferramentas, com todos os frameworks, com todo o conhecimento que você precisa para construir esse time, contratar essas pessoas, reter esses talentos, treinar
esses talentos, remunerar esses talentos, você é meu convidado para ser meu aluno no DNA Sandy, o único curso do mercado para produtoras audiovisuais feito por uma produtora, focado em estrutura de negócio, focado em business, gestão e administração, produto e operação, marketing e vendas, mentalidade e liderança. Essas são as grandes áreas do DNA Sandy. É isso que você tem acesso nesse curso completo, de mais de 36 horas de conteúdo, mais de 70 aulas disponíveis na plataforma, acesso à comunidade, ferramentas, templates, scripts, frameworks, tudo que eu utilizo no dia a dia da Sandy é o que eu entrego no DNA. Se o DNA tiver com inscrições abertas no momento que você está assistindo esse vídeo, sinta-se privilegiado, você deu sorte, o QR Code está aqui na tela, entre, leia tudo que envolve o DNA, saiba mais, qualquer coisa aplica, manda mensagem no meu time, troca uma ideia que eles te tiram toda e qualquer dúvida que você tenha para você construir a sua produtora usando a minha metodologia, usando o DNA da Sandy. Construa seu negócio no audiovisual com método validado e transforme a realidade financeira da sua produtora e, consequentemente, a sua também. E antes de você ir embora desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, me diz se fez sentido isso para você, deixa eu ouvir sua opinião, faço questão pessoalmente de ler todos os comentários que estão aqui, encaminhe esse vídeo para um amigo dono de produtora que precisa ouvir sobre isso, que precisa pegar essa visão, encaminha para ele e não deixa de se inscrever no canal. Muita gente está assistindo esse vídeo não está inscrito no canal, hein? Uma galera assiste vídeo e não se inscreve no canal, dá essa moral aqui, esse canal só existe por causa de vocês, me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tamo junto, nos vemos no próximo.